Já chegou o disco voador. Então, você, neste momento, deseja fazer o seu primeiro ciclo e você tem que saber, pelo menos, no mínimo, esses 7 pontos para você começar acertando aí no primeiro ciclo. Então, o primeiro já clica no gostei e se inscreva no canal. Esse é o primeiro de todos. Se não fizer isso, vai dar colateral. Mas o número 7 Neto, eu morro de medo de ginecomastia. Olha, eu fico muito aliviado quando eu escuto esse tipo de coisa. De verdade. Você tem que ter medo. Isso é o que você não pode deixar de ter. Por isso que eu vou abrir a lista com ele. O número 7, ter medo. A partir do momento que você perde o medo, vai dar ruim. É igual andar de moto. Perder o medo, cai. Então sempre lembra. Pode dar colateral, eu posso morrer, eu posso ter câncer, ginecomastia, meu colesterol vai ficar zoado, minha pressão vai lá em cima, eu vou ficar ansioso. Pô, Leandrão, não está me animando muito. Não estou aqui nem para animar nem para desanimar. O que você não pode é perder o medo. A substância em dose suprafisiológica tem colateral. Não vou fazer com assim, assá. Vai ter colateral. Fica tranquilo que o que você quiser fazer não vai bloquear o colateral 100%. Então, tenha medo. Vamos ao número 6. Fazer cardio. Galera, eu não sei da onde que o pessoal tirou que fisiculturista não faz aeróbico, que vai perder massa muscular, larará. É engraçado que os caras falam, não vou fazer aeróbico para não perder massa muscular. Aí o cara vai lá e come 4 hambúrgueres todo dia. Não faz nem dieta. Não, eu vou perder massa, né? Galera, brincadeiras à parte. Quando você vê um fisiculturista que se preza, ele sempre faz aeróbico. Normalmente o ano inteiro. E no cut ele faz mais ainda. Porque senão ele morre. Simplesmente isso. Então o cardio vai ajudar ele de muitas maneiras. Melhorar a sensibilidade à insulina, que o uso de esteroides piora a sensibilidade à insulina. Paulo Musi vive falando disso. Colesterol. Colesterol vai ficar ruim. Sem o cardio, vai ficar pior. Com mais cardio, você tem mais gasto. Então você pode comer mais. E é muito melhor você, quando está ciclando, comer mais e gastar mais do que deixar de gastar e deixar de comer, porque você deixou de colocar nutriente para dentro. Então, faça aeróbicos quando estiver ciclando. Mas aeróbico não é catabólico e tal? Eu já fiz vídeo aqui no canal explicando. Lembra de procurar Leandro Twin mais tema. Aos que já estão tatuando isso, muito obrigado. Mas de verdade, pessoal, aeróbico é fundamental. Número 5, que é cuidar da dieta. Então não tem jeito. Se você não tem uma boa dieta, você não deve ciclar. Mas isso aí é óbvio, tudo bem. A maior parte então vai saber. Vamos trazer um pouquinho mais, puxar um pouquinho mais? Uma boa dieta, as pessoas acham que é simplesmente comer alimentos saudáveis. Um fisiculturista, quando quer ganhar peso, ele come arroz integral, frango e amendoim. Quando ele quer perder peso, ele come as mesmas coisas. Ou seja, o que vai mudar é a quantidade. Então você comer bem é um ponto importante, mas você comer quantitativamente é muito importante. Outra coisa, cada corpo responde de uma maneira. Às vezes tem gente que vai fazer bulk e precisa de mais carbo, estagna mais rápido. Tem gente que não, e assim sucessivamente, no cut, em outros períodos. Quando você vai falar de uma boa dieta, tem que ser uma boa dieta para você. Então, por mais que às vezes você tenha um conhecimento nutricional, ou um treinador tenha um conhecimento nutricional, ele tem que tomar cuidado para não meter os pés pelas mãos e passar rapidamente um ciclo, porque apesar de ter conhecimento nutricional, não tem para aquele indivíduo muito específico. Então, aprenda a evoluir o seu corpo naturalmente, porque um natural que evolui bem é um hormonizado que vai evoluir bem pra caramba. Se você não evolui natural, se você não conseguiu evoluir natural, você não vai evoluir hormonizado. Número 4, fazer um treinamento muito intenso. Tem gente que fala assim, não, eu treino pesado, porque eu meto carga pra caramba, pego mais peso que todo mundo, mas faz um movimento torto, para uma antes da falha, o amigo ajuda desde a, sabe, assim, ó, vamos ajudar no supino. Desde a primeira, você fala, não, pô, a musculação não é um esporte individual? Um cara te ajuda desde a primeira? Tá fazendo musculação em dupla, vai dividir o resultado com o amigo? Você tem que treinar pesado, até a falha, intenso, com bom movimento, com boa cadência, com técnica avançada de treinamento, sabendo periodizar. Ou seja, você vai treinar um pouco mais pesado, porque o esteroide te permite treinar um pouco mais pesado, mas você vai seguir os mesmos interpretações de treino. Ou seja, você vai treinar pesado, etc., com tudo isso que eu acabei de dizer,
Só que um degrau acima, porque você está hormonizado. Ou seja, se treinar uma porcaria, você vai se encher de mais colateral. 3. Fazer exames. Fazer exames no pré-ciclo, olha, muita gente vai dizer, tem que fazer. Outros vão dizer o seguinte, não tem que fazer. Penso que os extremos podem ser improdutivos dependendo da aplicabilidade da teoria. Se você pega um indivíduo que não faz nenhuma reclamação de disposição, libido, sono, humor, tudo certinho, fez exame 6 meses atrás, beleza, o cara está numa boa dieta, num bom treinamento desde esses 6 meses, qual que é a chance de ter uma taxa muito alterada que no ciclo vai piorar muito e colocar ele num risco muito grande? É quase nenhuma. Então esse indivíduo não fazer um exame pré-ciclo, ok. Agora, pega aquele indivíduo cachaceiro, come hambúrguer, não treinou nos últimos 6 meses, está voltando agora a treinar, treinou só 2 semaninhas, já quer meter um ciclo, esse cara tem que fazer exame. Na verdade é até questionável se ele deve fazer ou não um ciclo. Leandro Twin, quais são esses exames? Aqui no canal tem os principais exames, lembra de procurar Leandro Twin, mais tema que você vai encontrar. Mas basicamente, um hemograma, um TSH, T3 e T4, porque não vai adiantar você meter um ciclo se a tireoide está ruim, ver como é que está uma sensibilidade à insulina, então Romair, Romabeta, insulina, glicose, ver como é que está o seu eixo, LH, FSH, testosterona, estradiol, prolactina, ver o colesterol, talvez verificar uma CPK, verificar uma coisa mais básica, como por exemplo pressão arterial, também é interessante, entre outros. Dá uma olhadinha lá no meu vídeo. E esses exames talvez você precisa fazer durante o ciclo também. Então, se você está mexendo com alguma coisa que aromatiza muito e você não tem um conhecimento, você não vai ter, porque você obviamente nunca ciclou, então você não conhece como o seu corpo responde. Tem gente que aromatiza mais do que outros, então talvez durante o ciclo você vai ter que ver como é que está um TGO-TGP, esqueci de falar do TGO-TGP, transaminase glutâmica pirúvica ou oxalacética. Você não precisa decorar isso, fica tranquilo. TGO-TGP, isso aí que se dane. Ou seja, talvez fazer algumas verificações durante um ciclo. E claro, fazer as verificações também depois de um ciclo, depois de uma TPC, para ver como é que está ficando. O nosso número 2 é começar leve. Galera, primeiro ciclo você vai ter muito mais colateral do que qualquer outro. Você tem menos massa muscular, o seu corpo não está adaptado a uma dose tão grande, nunca experimentou isso. Você vê fisiculturistas que estão usando doses altas e a pele do cara está de boa, não tem nem acne. Por quê? Porque o corpo dele se adaptou. Tem uma frase muito legal e muito perigosa também, que lembra sempre, tem que ter medo. Depois de muito tempo hormonizado, você se sente natural. E é verdade. Depois de tanto tempo com dose alta, aquilo entra numa homeostase que você nem lembra que está tomando. Então, toma cuidado e ir num ciclo muito forte. Às vezes a pessoa que está te passando tem até uma intenção boa, mas está acostumada com uma outra vida e aí arregaça o cara de primeira, aí entope o cara de colateral e o resultado às vezes é pouca coisa maior, acredite. Às vezes você dobra a testosterona de uma pessoa que nunca ciclou e ela ganha tipo assim 1 quilo a mais no ciclo. Porque se fosse verdade, se com X de testosterona você ganhou 5 quilos, se eu dobrasse a testosterona eu ganhava 10, e se eu tomasse 10 vezes a testosterona eu virava o Ronnie Coleman com o ciclo. Ou seja, você tem que achar o limiar, aqui é resultado. Aqui, daqui para frente é muito mais colateral do que resultado, ou seja, não justifica. Começa leve, meia vida curta, uma droga só vai ser mais interessante. O número 1 é óbvio, você vai dizer, Leandro, mas é meio embaçado ciclar, é meio embaçado. É meio embaçado. Então o número 1 é contrate alguém competente. Olha que eu nem usei a palavra formado, porque tem muita gente que é formada e não é competente naquele pressuposto de um ciclo do jeito que você está querendo. Então procure alguém competente e claro que tem que ser formado, né? Para te ajudar nisso. Leandro Twin, você já fez um ciclo. Você não é mentiroso, né? Não, mentiroso eu não sou, não. Posso ser muita coisa, mentiroso não. Tanto é que eu fiz o meu vídeo aqui contando sobre o meu primeiro ciclo. Gostaria que você assistisse para que você entendesse que mesmo... Eu não vou contar não, dá uma assistida aqui.